Muito boa noite. Vamos honrar a nossa presença aqui, o nosso encontro online, para que a gente tenha um momento maravilhoso e conectado com a neuropsicologia e entre colegas. Eu acredito de verdade que a gente não está nessa jornada apenas pela neuropsicologia, apenas pelos nossos clientes, mas eu acredito também que nós estamos nessa jornada juntos para caminharmos, para estarmos em grupo, para estarmos trocando. E vamos começar. Começar então agradecendo a presença, isso eu já fiz, e agradecendo e reconhecendo o investimento de vocês estarem aqui hoje para aprender mais sobre neuropsicologia comigo. Eu sei que o tempo de vocês como neuropsicólogos é bem contadinho, não é fácil, né, de arranjar tempo na agenda para estudar ainda mais, além de todos os laudos, os atendimentos que são necessários. Então, eu estou aqui hoje para honrar o teu tempo, honrar o teu investimento com muito conhecimento. E o tema, então, dessa aula de hoje é entre o déficit e a queixa na neuropsicologia. Quais são as evidências para decidir para qual caminho seguir? Então, hoje, meu objetivo aqui com vocês não é fazer uma explicação superficial ou bastante generalista sobre o que fazer, mas mostrar as bases do que fazer e por que fazer isso dentro da neuropsicologia, tá? Então, fiquem comigo, anotem, porque eu tenho certeza que isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje vai mudar a prática de vocês, vai mudar o raciocínio de vocês, e eu faço votos de que amanhã vocês já mudem, né, a prática, mudem o raciocínio clínico a partir disso. Então, eu começo com essa ilustração aqui, que talvez seja tu hoje no consultório, olhando para o teu laudo, olhando para a entrevista clínica, olhando para os resultados dos testes e te perguntando, mas os testes deram normal, o que está acontecendo porque esse paciente tem alguma coisa. Não é normal essa queixa que ele está tendo. Ou o contrário também, né? O teste apontou um déficit, mas o paciente não tem queixa, ele está dizendo que está tudo bem, a família diz que ele está ótimo, está excelente. E aí, é aquele momento que o neuropsicólogo muitas vezes começa a se sentir maluco, incompetente, acha que o teste não é bom, acha que ele não é bom, acha que a neuropsicologia não é para ele, que ele é um grande, ela é uma grande impostora e que deve largar, porque tudo isso é realmente muito complexo de se entender. A neuropsicologia, ela é muito linda, mas ela tem nuances, sim. E eu quero te dizer que se isso acontece contigo, se isso é algo que está passando contigo na prática clínica, eu devo te dar os parabéns, porque isso é uma reflexão, é um momento de quem atingiu uma maturidade clínica, de quem saiu daquela prática de ficar só corrigindo o teste e calculando score, se preocupando com qual o próximo teste que vai comprar e a fórmula do bolo, e tu tá tendo uma maturidade clínica de assumir que, bem, tu precisa pensar sobre esse problema que tu tem dentro da prática clínica. Esse probleminha entre o diagnóstico neuropsicológico, então o déficit e a queixa, ele está longe de ser um problema novo ou, de fato, um problema em si na neuropsicologia, ou em ti, ou no teu paciente, ou no teste. Então, a gente vai desmistificar isso, porque não é bem por aí. O que que acontece, amados e amadas? Essa história da diferença entre o déficit e a queixa, ela é antiga na neuropsicologia. Ela faz parte da história da neuropsicologia, porque ela fala das dissociações. A gente fala sobre dissociações entre funções cognitivas, entre desempenho cognitivo preservado e prejudicado, e a gente também fala sobre dissociações entre ferramentas, entre instrumentos neuropsicológicos. Agora eu quero ouvir de ti se isso já aconteceu ou se isso está acontecendo e se tu já teve vontade de sair correndo, né, quando tu estava escrevendo um laudo,
por que isso estava acontecendo. Coloca aqui no chat e estamos juntos, porque é a nossa prática, é difícil a gente pegar aqueles casos perfeitos em que tudo bate, que todo mundo fala a mesma língua, parece, né, no processo avaliativo. Isso não acontece. Então, nós vamos falar sobre isso para que tu atinja segurança em entender esse mecanismo neuropsicológico que faz com que tu consiga, sim, atingir avaliações, laudos e uma devolutiva excelente. Porque os teus laudos, eles não serão excelentes até que tu tenha segurança e clareza no que tu vai escrever neles, nas afirmações que tu vai ver, na lógica causal que tu vai estabelecer entre os fenômenos, certo? Então, esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental. E antes que aqui tu te sinta uma impostora, alguém que não tem capacidade ou que não tem tempo para aprender isso, eu quero que te dizer assim, que tu tem que ficar muito tranquila, muito tranquilo, porque a verdade é que a pós-graduação, ela acontece num período muito curto para se aprender tanta coisa. São tantas disciplinas necessárias para se ser neuropsicólogo. E durante 2 anos, aos finais de semana, né, uma vez por mês, é pouco tempo, é pouco conteúdo e muitas vezes a gente não consegue ter aquele diálogo com os alunos, né, continuado, de construção, de uma real mentoria com os nossos alunos da pós-graduação, de construção desse conhecimento. Então, o conhecimento ele fica mais fragmentado, ou ele fica muito teórico, ou muito voltado para a técnica. Então, na pós, muitas vezes te ensinam a chegar no déficit, a identificar qual é o déficit, a identificar qual instrumento tu tem que escolher, que é um ponto muito importante, inclusive é o que eu ensino no PAMP, que é o meu curso de protocolos de avaliação neuropsicológica de precisão, em que eu ensino quais são os melhores protocolos para diferentes demandas, certo? Isso é muito importante. Não vamos diminuir a importância disso. Mas prática, ela é diferente da teoria. Quem nunca ouviu isso? E é por isso, exatamente, que nós precisamos, todos nós, continuar estudando neuropsicologia para entendermos esses fenômenos que dizem respeito à complexidade da clínica. Então, fica muito tranquila, não te culpa, não te sente mal por não saber, por te sentir muitas vezes dividida em o que escolher, para que lado correr, como interpretar, porque tudo isso tem explicação com base na ciência, tá? E para quem está realizando, começando, né, a realizar avaliação, quem está começando na neuropsicologia, ótimo, quanto mais cedo nós temos esses problemas da interpretação neuropsicológica no nosso radar, mais fácil é de nós aprendermos e consolidarmos uma prática mais fluida, mais automática, menos fragmentada, tá? Porque o que eu sinto muitas vezes na prática clínica, na supervisão de colegas neuropsicólogos, é o conhecimento fragmentado, tá? Muito bem. Então, eu vou fundamentar o que vocês precisam saber em 2 pilares. Anotem, certo? Esses 2 pilares, eles vão ser fundamentais para vocês entenderem o todo de como interpretar esses fenômenos. Mas antes disso, eu vou falar sobre 7 justificativas para nós termos esses fenômenos, dessas dissociações entre os testes e as queixas, as observações. Então, esse vai ser o primeiro pilar, as 7 justificativas. E eu vou trazer 3 fundamentos teóricos científicos atuais para que vocês, a partir de hoje, durmam em paz, tranquilas e tranquilos com relação a esses fenômenos, tá? Muito tranquilos mesmo. Vamos lá. O primeiro ponto a ser considerado aqui é a origem dos testes neuropsicológicos. Ai, Mi, como assim? Agora tu vai começar, né, uma grande
teorização aqui antes disso, para a gente deixar isso bem prático, bem transparente, e vocês não vão mais esquecer. Eu vou fazer um quiz à la prova do conselho sobre o conhecimento de vocês sobre a origem dos testes. Vamos lá, eu quero que vocês participem aqui no chat, tá? Por favor, me ajudem. Esse quiz Neuropsi perguntará o seguinte para vocês. Cadê? Vamos lá. Vem, slide. O que acontecia no mundo quando os primeiros estudos que deram origem ao teste Visconsi, que vocês devem conhecer, quem não conhece, é um teste de avaliação das funções executivas, um teste bem bonitinho de combinação de cartas em cores, formas e números. O que acontecia no mundo, nesse planeta Terra, quando esse teste foi publicado, foi desenvolvido, tá? Quem quiser botar sem pista, pode botar. Quem não tiver pista, precisar de pista, tia Nicole ajuda. 11 de setembro, Segunda Guerra Mundial ou pandemia. O que estava acontecendo? B, olha só, eu tenho uma turma aqui estudiosa, muito bem, exatamente isso, meus amores. Olha só, esse teste é um clássico, um dos mais utilizados na literatura para avaliação das funções executivas. E quando ele foi publicado, em 1948, o que estava acontecendo no mundo, tá? O julgamento de Nuremberg, os soldados americanos estavam voltando para casa, olha aqui os navios. Então, foi nesse contexto, para avaliar lesões cerebrais pós-guerra, que esse teste foi desenvolvido. E ele é utilizado até hoje. Que horror! O que está acontecendo? As pessoas estão desatualizadas. Não, gente. Se ele ainda é comercializado e investido por editoras no mundo inteiro, significa que ele contribui muito para a avaliação neuropsicológica. Mas o que acontecia exatamente nesse período pós-guerra? Amados e amadas, isso aqui que a gente está vendo nessa tela, que é bem claro hoje para nós, não era claro naquela época. Não existiam exames de imagem com precisão, com localização de lesão. Então, o teste neuropsicológico, ele era utilizado para estimar a localização de lesões cerebrais. Então, o advento das neuroimagens, ele é muito recente comparativamente, né? A gente teve o advento das neuroimagens na década de 90, no início da década de 90, tá? Que foi o maior boom de desenvolvimento tecnológico. Então, por esse motivo, nós não tivemos, no início da neuropsicologia, a complexidade, o avanço de técnicas que hoje nós temos e que fazem com que muitos testes neuropsicológicos tenham se tornado não sensíveis para a identificação de déficits executivos neuropsicológicos que nós estamos buscando investigar hoje. Como assim, Ni? Bem, a neuropsicologia, ela nasceu no estudo da lesão cerebral. Estamos juntos, tudo certo, todo mundo entendeu essa parte. Mas ela vem evoluindo para a avaliação neuropsicológica de transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos psiquiátricos, com diferentes finalidades de identificar disfunções permanentes, transitórias, desenvolvimentais associadas a esses quadros. Então, esse artigo aqui, por exemplo, ele mostra, né, como na neuropsicologia a imagem funcional, né, a ressonância magnética funcional, ela foi se desenvolvendo, ela foi se associando, o neuropsicólogo foi construindo esse conhecimento de neuroimagem junto a técnicas funcionais para o refinamento de diagnósticos. Então, isso fez com que também, né, o papel da neuropsicologia, apesar de ele ter evoluído muito, ter contribuído, né, para
aí o desenvolvimento das técnicas avançadas, né? Ele acabou também se tornando obsoleto em alguns pontos, né? Então, por quê? Porque não é mais necessário. Hoje a gente sabe se uma pessoa tem lesão cerebral ou não a partir de um exame de neuroimagem com muita tranquilidade. Então, essas técnicas, elas foram substituindo e a neuropsicologia acabou se expandindo com esse advento de técnicas, tá? Nós temos outros fatores aí associados também à origem dos testes neuropsicológicos, né? Que é exatamente o conhecimento que nós temos em relação ao que são essas funções avaliadas por esses testes. Então, eles foram desenvolvidos a partir de uma hipótese de funções que seriam importantes, então funções do lobo frontal, né? E a gente sabe hoje que elas são altamente distribuídas no nosso cérebro, e esses testes, eles fundamentaram o desenvolvimento de teorias sobre o funcionamento executivo. Então, é muito importante que a gente também entenda que a concepção desses testes, que foram fundamentados num paradigma da lesão cerebral, que foram então usados para desenvolver teorias sobre o funcionamento cognitivo complexo, como das funções executivas, né? Também entenderam que os componentes das funções executivas nesse contexto eram exclusivamente cognitivos. E quando eu vou pegar um paciente com autismo, com TDAH, com um quadro psiquiátrico, um transtorno da personalidade, um quadro depressivo, de humor, o que eu tenho? Uma disfunção executiva que ela vai muito além somente do cognitivo. E aí o erro de nós interpretarmos, entendermos a ausência de um déficit num teste como uma ausência de prejuízo numa função cognitiva. São universos completamente diferentes por esses motivos técnicos. Hoje nós não temos a mesma compreensão separatista das regiões do cérebro de forma isolada, especialmente quando a gente fala sobre esses quadros neuropsiquiátricos complexos, certo? Então, essas teorias excluem emoção, excluem comportamento, são também, né, validadas através de modelos que são estatísticos, fatoriais, que são importantes, que contribuem muito, mas que têm limitações também, tá? Então, hoje nós temos uma leitura que a gente tem essa clareza aí, né, a partir do artigo da professora Adele Diamond, publicado belamente em 2013 já, fez, né, mais de uma década, parece que foi ontem, mas já fez mais de uma década, e a professora Adele Diamond, com certeza, tem um dos artigos mais publicados dentro da neuropsicologia contemporânea, 21 mil citações ela teve, né, nessa última busca que eu fiz, e ela trouxe esse modelo muito baseado nesse estudo dos termos, nesse estudo mais pragmático, digamos assim, teórico pragmático do que de modelos exclusivamente, tá? Então, aqui é importante, né, uma sugestão aqui também de leitura, né, sobre esse artigo aqui, que é um artigo recente, de 2026, que ele fala sobre a pesquisa e a prática nas funções executivas, sobre essa abordagem multimétodo de compreensão sobre esses fenômenos. Então, só compreender isso aqui que eu estou falando já traz um avanço na tua interpretação clínica, na tua ansiedade, muitas vezes, de conseguir achar congruência aonde não precisa haver exatamente pela origem do teste, tá? E aí vejam, amados e amadas, vamos cada vez mais compreender sobre as origens dos paradigmas que nós usamos, né? Sobre as limitações, sobre as bases neurobiológicas, tá? Esse é um ponto muito importante. Agora eu quero saber, antes de a gente continuar, se gerou valor até agora a aula para vocês. Comentem aqui no chat se gerou valor, comentem a palavra valor. Se vocês tiraram algum aprendizado
disso que eu falei. Então, eu vou falar sobre 4 abordagens das funções executivas hoje, na avaliação dessas funções. Primeiro, teste baseado em desempenho é uma forma de a gente avaliar. As avaliações computadorizadas, que também são de desempenho. Escalas, técnicas de neuroimagem funcional e, claro, né, a observação clínica que a gente pode também traduzir aqui em escalas, tá? Todas essas técnicas, elas vão ter vantagens, desvantagens, limitações de validade ecológica, da subjetividade de cada paciente, acessibilidade e custo de cada técnica, principalmente quando a gente fala aqui em neuroimagem funcional. Não vou nem comentar o quão custosa é essa técnica, tá? Mas é muito importante essa citação, eu quero desse artigo que eu citei aqui para vocês, que nenhum método isolado captura adequadamente a complexidade do funcionamento executivo. O neuropsicólogo precisa de uma estrutura de avaliação que seja multimétodo e que integre as medidas, entendendo esses limites, né, de cada medida, certo? E cada vez mais na nossa área, nós estamos buscando entender características de funcionamento executivo que não têm relação com um diagnóstico ou outro, né? Então, é, é aquela pergunta de quem está começando na neuropsicologia. Qual é o perfil neuropsicológico do autismo? Qual é o perfil neuropsicológico do TDAH? O que eu devo investigar para o perfil neuropsicológico, como se a gente estivesse caçando déficits? Na verdade, o que a gente tem entre os transtornos são características, perfis que são transdiagnósticos, que eles permeiam diferentes diagnósticos e que dependem, sim, de diferenças que são individuais. E a gente vai falar sobre isso também. Eu vou deixar a explicação pela metade aqui hoje para vocês. E outra pergunta também em relação à origem do teste, que me fazem muito. E esse teste, ele é bom? Tu gosta desse teste? Não vou mentir para vocês que tem um tantinho de amor de gosto pessoal quando a gente escolhe testes neuropsicológicos. Mas o teste é bom ou ruim, dependendo para quem a gente vai pensar esse teste, né? O uso desse teste é muito variado, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma revisão, esse é um estudo de revisão neuropsicológica, que vai investigar os testes de memória, funções visoespaciais, linguagem no Parkinson, tá? Então, é uma revisão crítica e recomendação. O que eles encontraram? Eles incluíram 39 testes e 48 medidas de desfecho, tá? E testes, né? Eles encontraram 7 testes, tá? De diferentes versões aqui que foram recomendadas, tá? Para avaliação do Parkinson, tá? Então, o que isso significa? A gente tem muitos testes, a gente tem testes que são mais recomendados para algumas funções diferentes, tá? Mas vejam, a gente tem que entender muito bem, dentro de um oceano de técnicas, quais são as técnicas mais adequadas para cada função. E é isso que eu já mencionei aqui no início da aula, que o curso PAMP, que é um curso que eu ofereço, que eu praticamente dou todos os meus, praticamente não, eu praticamente é de verdade, eu dou todos os meus protocolos de avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque eles são pensados para demandas específicas e também, claro, dentro da nossa realidade brasileira, tá? Olha só, esse outro artigo é mais um exemplo disso. Nesse artigo, eles avaliam um teste de sequenciamento motor, que é de sequência motora, tá? São sequências motoras que os pacientes precisam fazer. E o que eles encontraram? Que alguns testes, eles são sensíveis para avaliação de idosos, mas insensíveis quando a gente avalia adultos mais jovens, ou seja, quando tu avaliar adultos jovens com
Esse teste, tu não vai ver diferença entre pessoas com déficits, né? Pessoas com dificuldades e pessoas sem dificuldades. Nesse paradigma, isso não quer dizer que em outros não vai, isso não vai acontecer, isso vai acontecer, certo? Então, assim, muito cuidado nessa hora, né? Quando a gente vai dizer que um teste é bom, um teste é ruim, depende muito, tá? Amados e amadas, então, o que nós podemos entender desse primeiro cluster de demandas que a gente. Os encaminhamentos, em maioria, mudaram na neuropsicologia, tá? Então, vamos ter atenção a isso. A gente não tem mais uma demanda, e isso para quem é mais recente é uma coisa óbvia, mas para quem já está há mais tempo na área, viu essa mudança acontecer, da gente ter um encaminhamento predominante de lesões cerebrais e a gente mudar esse perfil de encaminhamento para transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos psiquiátricos e, claro, demências com o envelhecimento da população. Os testes que nós utilizamos em si não foram modificados para acompanhar novas demandas. Esse, com certeza, é um problema. E hoje nós temos uma ideia muito maior em analisar o funcionamento dos nossos pacientes e não somente a presença dos déficits em si. Então, nos encaminhamentos, né, quando a gente tem os encaminhamentos, a gente deve se preocupar muito mais com o funcionamento dos nossos pacientes do que ficar catando déficits. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou em avaliação com uma adulta altamente funcional com suspeita de autismo, tá? Então, na casa dos 40 anos. O que eu disse a ela? Eu falei, olha, gostei muito da tua procura, do meu trabalho, mas eu vou ser muito honesta contigo. Eu vou te avaliar te entrevistando para eu entender que aspectos da tua vida podem ter algum prejuízo ou alguma característica da hipótese diagnóstica de autismo. Eu falei para ela, tu é uma pessoa com um funcionamento de vida, de história de vida, de carreira, de performance em todas as áreas muito bom. Então, se eu ficar fazendo uma bateria super extensa de testes, eu vou desperdiçar o meu tempo e o tempo da paciente, não vai resultar em nada, porque eu tenho certeza que o que ela tem, conhecendo a história de vida dela e ela, são características que realmente são sutis. Então, eu foquei a minha avaliação em funcionalidade e, claro, uma análise neuropsicológica de dificuldades que ela tinha e que até aquele momento da vida ela atribuía a um transtorno de ansiedade, né, características de personalidade, outros aspectos que não necessariamente o têm. Então, é uma análise mais funcional, tá? Então, o foco da gente também é estudar quais testes usar para cada demanda. Essas são as nossas conclusões até então. Amados e amadas, agora, né, vamos pensar que, em muitos casos, essas múltiplas técnicas elas são necessárias para deduzir o déficit cognitivo. Então, é isso. Vamos para o segundo ponto. O ambiente artificial da avaliação neuropsicológica. Todo mundo aqui já viu uma imagem assim na pós-graduação, em cursos, em livros, né? O que que é essa imagem? É do paciente que está ali, né, num ambiente super artificial de testagem. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está ali, né? E o que que acontece nesse consultório da neuropsicóloga? É tudo branco, é tudo sem estímulo, né? O ambiente é silencioso, sem distração. O examinador está ali presente, ele começa, encerra as tarefas, tem suporte emocional constante e incondicional. As tarefas são breves, são isoladas, é uma por vez. E a pergunta que eu faço é: isso é representativo da vida real dos pacientes que nós avaliamos? Então, toda vez que tu tiver fazendo um teste, ou tu pegar um resultado, lembra disso que eu estou te falando. Pensa no ambiente de testagem. Será que isso representa a realidade dessa pessoa?
tá? Muitas e muitas vezes não, tá? Nós temos uma tradição da avaliação psicológica, né, de avaliar tudo que o paciente pode fazer, reduzindo a possibilidade de a gente ter interferências. A gente quer ver aquele potencial máximo, por isso o ambiente sem ruído, por isso o ambiente sem estímulos, tá? E aqui é uma imagem feita por IA, é claro, da Nicole, tá? Isso é baseado numa imagem real minha dessa época, quando eu trabalhei num hospital público. Claro que o hospital não era assim, eu não fazia avaliação neuropsicológica desse jeito, é uma ilustração. Mas o que que aconteceu? Eu tinha essa educação, essa história, tinha aprendido que eu tinha que fazer avaliação neuropsicológica num ambiente silencioso. E aí eu fui fazer avaliação neuropsicológica no SUS. O que que acontecia? Apesar da estrutura ótima que eu tinha lá, as portas, os vãos entre as portas não tinham nenhum isolamento acústico. Eu fazia atendimento no horário de ambulatório de neuropediatria. Então, vocês imaginam o que que era aquela sala de espera. Era uma confusão, né? Tinha muito barulho. Então, foi nesse momento que eu desapeguei e eu aprendi a entender também as interferências, apesar de não serem ideais, porque as normatizações não são feitas assim. Entender essas diferenças, essas interferências na avaliação clínica como parte de um ambiente mais representativo da vida do meu paciente. Porque pode ser muito fácil prestar atenção quando tu tem todas as necessidades ali sendo atendidas, né? De silêncio, foco, estímulo do avaliador, e quando tu não tem tudo isso. Então, isso é bem interessante de nós pensarmos, tá? Então, a avaliação ecológica, em contraponto a isso, a essa avaliação mais padronizada, ela diz respeito ao que o paciente faz no seu ambiente normal de convivência, não o que ele pode fazer no ambiente ideal. Então, isso foi um grande avanço, isso foi uma grande evolução muito importante aí na nossa área, de entender que a gente tem que olhar de outras maneiras também os nossos pacientes, para a gente não ficar com essa visão engessada, né? O que a gente vê com muita frequência, eu vou falar mais sobre isso, é exatamente isso, né? Os testes de atenção, eles são muito curtos, eles geralmente têm um estímulo de uma pressão de tempo que o paciente sabe que ele precisa fazer rápido. Então, todos os testes de atenção não pegam pessoas, né, dificuldades de atenção, é verdade, mas com certeza a gente sabe que existe uma dissociação, e essa dissociação é sim explicada por pessoas que têm uma capacidade maior de compensar. E é esse o ponto que eu vou falar agora, dessas estratégias compensatórias que também podem acontecer e podem fazer com que a gente separe aí os relatos, né, os resultados das técnicas de testagem e das queixas do paciente. Então, vejam esse exemplo desse senhor, que ele já está apresentando ali um déficit cognitivo no teste, está aparecendo, mas o que que acontece? Ele é um cara que sempre foi muito organizado, foi treinado pela vida para ser organizado. E ele tem ali a agenda dele, tem várias estratégias, e ele tem uma esposa. E essa esposa, ela compensa também as dificuldades dele. Então, vejam, aqui é claro que a gente vai ter uma dissociação entre a queixa, não há queixa, não, só está um pouquinho mais difícil, ou não, eu tenho muita organização, e o desempenho prejudicado. Ou aquele paciente que tem queixa e tem disfunção, mas ele tem estratégias para realizar o teste com sucesso, porque ele tem ali um ambiente que é de grande estímulo, de muita pressão, então ele está acostumado, ele aprende rápido, ele é jovem, então ele vai conseguindo, apesar de todas as dificuldades, realizar as tarefas neuropsicológicas com facilidade, tá? Porque ele tem ali uma reserva cognitiva. Já estou dando
spoiler dos pontos que eu vou falar a seguir. O quarto ponto é que nós temos sempre na avaliação neuropsicológica uma amostra muito pequena do comportamento. Então, aqui, gente, assim, é um ponto muito essencial para vocês se atentarem. Por quê, queridos e queridas? A avaliação neuropsicológica, ela é um recorte. É um recorte que, antes que as pessoas digam assim, ah, então é muito pouco tempo para a gente conhecer uma pessoa, pode ser pouco tempo para um olho não crítico, treinado, mas é muito tempo, sim. Mas nós precisamos usar muito bem, porque nós temos uma amostra pequena do tempo do nosso cliente. A avaliação dura, dependendo do contexto, finalidade, 4 a 12 horas, né? E essa queixa reflete meses, múltiplos contextos, compensações do ambiente, compensações da família. São tantos os pontos que podem contribuir para que o nosso paciente tenha ali um desempenho compensado, muitas vezes. Então, assim, é tão delicado o que nós fazemos. A gente tenta fazer um resumo de uma vida toda em 4 a 12 horas. Então, nós precisamos entender as limitações disso antes de nós inferirmos aí que o paciente não tem uma dificuldade ou que ele tem uma dificuldade. Então, é uma análise que precisa ser minuciosa. Outro ponto, quando a gente pensa no recorte do tempo, que é uma amostra pequena, né? A gente entender que fatores também dentro dessa amostra podem ter impacto no desempenho. Então, o paciente ter dor, ou ele não ter dormido direito, né? Ou ele tá, digamos assim, com alguma situação ali durante o período da avaliação, também pode ter um impacto bem significativo. Outro exemplo, né? Também o cuidado. Ah, a neuropsicóloga dizendo tchau, obrigada, você foi muito bem hoje, que legal para o pacientinho, né? E quando a gente vê esse pacientinho na escola, em que ele tem mais estímulo, que a aula dura muito mais tempo, que a professora não dá atenção só para ele, a gente acaba tendo aí, né, um outro tipo de desfecho. Então, aqui, uma situação em que a neuropsicóloga achou que o paciente arrasou, está longe de ter alguma dificuldade atencional, na escola isso acontece de uma forma muito diferente, porque ele tem um contexto totalmente diverso do que ele teve ali no consultório. Quinto ponto, então, fatores não cognitivos, que são os fatores emocionais. Esses fatores não cognitivos, eles são bem importantes quando a gente pensa nos déficits que a gente está investigando, tá? Vou dar esse exemplo aqui, tá? Dessa menina que supostamente aqui, né, uma cena de investigação de mutismo seletivo, né? Então, eu tive uma experiência, né, de avaliar uma criança. É um quadro que é raro, mas nem tanto. Eu vejo bastante em supervisão também. Casos de mutismo seletivo chamam muito atenção, né? E geralmente os pacientes vêm para a investigação se existe alguma dificuldade de comunicação, de linguagem, confusão com autismo também, é um diagnóstico que se busca muito, né, diferenciar um do outro. E o que que é muito importante? O autismo de acordo, perdão, autismo não, o mutismo seletivo, de acordo com esse artigo, não parece estar associado com déficits, né, de memória visual ou no span de memória, tá? Mas vejam, se nós pegarmos um examinador menos preparado, menos atento, o que pode acontecer? Ele simplesmente vê a criança com dificuldade de responder, de dar uma resposta completa aos estímulos, né, de colaborar, e ele pode fazer uma inferência equivocada, tá? Então, aqui também a gente tem que ter esse cuidado, entender muito bem, né, que sim, né, o mutismo seletivo ele tem uma associação de dificuldades com linguagem, mas não de uma origem neurodesenvolvimental, mas sim de ansiedade associada.
Então, vejam como, se nós não entendermos todo o contexto da criança, esses fatores não cognitivos, mas sim emocionais, que afetam a resposta cognitiva, momentaneamente, se não bem tratados, a gente vai fazer uma interpretação equivocada. Então, muita calma nessa hora, muita escuta, muito olhar, tá? Aqui, a mesma coisa, né? Se a gente for pensar não necessariamente em ansiedade, mas num perfil de impulsividade, né? O que a gente pode verificar são também comportamentos muito distintos. Exemplo desse caso aqui, né, de um paciente fazendo a avaliação no consultório e ele ali na frente do computador, do videogame, enfim, tendo totalmente outro comportamento, outro perfil de colaboração muito diferente do que a gente vê. O estresse é um dos fatores que eu acho mais interessantes da gente olhar, da gente entender dentro da neuropsicologia hoje, exatamente pelos altos níveis de estresse associados a hipóteses aí, né, de disfunções de comportamento, de desenvolvimento também. E esse artigo traz com clareza isso, né, que uma história de trauma infantil e de vulnerabilidade, né, relacionada ao estresse, tem uma associação com a desregulação emocional, com funcionamento executivo, com dificuldades diárias e com dificuldades em dormir, né? Então, antes de dormir, a criança fica mais agitada, o adulto fica mais agitado e não conseguir dormir, exatamente porque ele está num estado de alerta, tá? Então, isso também aparece muitas vezes no resultado da avaliação das funções executivas, da atenção, e aí a gente tem que ter esse cuidado. Não que a gente não possa ter déficits atencionais executivos de origem neurodesenvolvimental associados a estresse e trauma. Nós podemos, mas nós também podemos e nós temos essa demanda de fazer esse diagnóstico diferencial. É o estresse ou é realmente um diagnóstico, tá? Ou as duas coisas. Muitas vezes essa diferenciação ela requer realmente um diagnóstico longitudinal dos desfechos, dos tratamentos, das intervenções e, claro, considerando todo o contexto de história de vida dos nossos pacientes para a gente poder definir isso. O sono também é um fator muito importante no desempenho cognitivo, quando a gente pensa em capacidade, né? Vejam que interessante, esse artigo mostra que o sono não restaurador em adultos jovens sem insônia tem uma relação com o funcionamento executivo, fadiga e também essa alerta antes de dormir, tá? Então vejam como é importante aí nós termos também no nosso radar como é o sono do nosso paciente. E eu não sei vocês, mas eu já achei uma vez que eu dormia bem até eu começar a tomar melatonina, por exemplo, né? Ah, o endócrino disse, toma melatonina para tu, né, relaxar mais, teu sono ser melhor. Eu pensei assim, ah, isso não vai me adiantar de nada. Adiantou, me fez muito bem. Então, assim, como é importante nós termos esse cuidado em avaliar a qualidade do sono, né? A prontidão, a disposição, a presença de fadiga diurna, tá? A dificuldade de entrar num estado de sono. Isso é muito importante também para a avaliação sempre das nossas queridas funções executivas, tá? Temos também um fator muito interessante, eu gosto muito de falar, que são os ganhos secundários, são fatores não cognitivos comportamentais, muito, muito importantes. E olha que interessante, esse estudo aqui, que ele fala exatamente sobre como a gente tem que ter um critério multidimensional para avaliar essas situações de simulação. O que é simulação, Ni?
é de exagero, fabricação intencional por ganho externo, tá? O que que é um ganho externo? Algum benefício que a pessoa vai ter, alguma vantagem que a pessoa vai ter por ter aquele diagnóstico, por ter aquela dificuldade, tá? Então, esse artigo aqui vale muito a pena, mas é importante também de nós entendermos que esse transtorno factício, né, a gente também pode ter como um outro critério, um outro quadro, que é um exagero intencional por um benefício que é interno. Então, assim, aquele paciente que tem um perfil de uma personalidade, de uma necessidade de ter atenção, um perfil mais histriônico, tá? Sem necessariamente ter um ganho que é externo, tá? De um benefício externo, é mais interno, então ele vai ter mais cuidado, tá? E a gente tem os transtornos conversivos ou somáticos, como as crises epiléticas, de origem não epilética, tá? Que é um exagero não consciente, não intencional, que o paciente tem ali como uma resposta, tá? Ao estresse, né? A dificuldades que ele tem ali, que ele está passando. Então, vamos ao sexto ponto. Eu falei que eram 7 pontos. Nós estamos no sexto ponto. Vamos lá, neuropsis. Quem relata importa e muito, 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 muito. Nós precisamos conhecer bem os nossos informantes. Não devemos entender, né, que os informantes são todos iguais, confiáveis, né, no sentido assim, sem intenção às vezes, mas nem sempre as pessoas têm uma história, uma vivência que torna o relato delas confiável. Não porque elas estão mentindo, não é isso, mas é simplesmente as vivências que elas tiveram fazem com que elas tenham um viés de opinião. E isso é normal em todo ser humano, tá? Nós temos essa tendência a entendermos, lermos, interpretarmos o mundo a partir do que nós vivemos. E tá tudo certo, é assim, tá? Mas a gente tem que ter essa consciência na investigação neuropsicológica também. Então vamos de quiz. Quem é o melhor informante na opinião de vocês? Coloquem no chat quem vocês acham que informa melhor. Vamos lá, eu quero ver. Amados e amadas, a verdade é que a verdade não há, né? Como diria Legião Urbana. Tá? Então, essa verdade universal não existe. Nós não temos essa certeza. A grande verdade é que os informantes eles são muito importantes no processo de avaliação, porque os nossos pacientes eles têm sim dificuldade muitas vezes de perceberem o próprio funcionamento, né? Eles não se percebem bem por vários motivos. Por exemplo, esse artigo aqui, ele mostrou que jovens com autismo referem menos disfunção executiva que os pais, mas eles concordam na direção dos problemas. Então, isso é o nosso dia a dia, certo? Então, se vocês verem que o questionário de disfunção executiva não bate com o teste, que não bate com o relato de alguma das partes, seja bem-vindo ao clube. Isso faz parte, porque os pacientes não se percebem com tantas dificuldades assim, como os pais percebem, tá? Esse outro artigo mostrou que o autorrelato das pessoas saudáveis sobre o controle atencional não foi relacionado com testes de atenção. Então, isso em pessoas saudáveis, imagina pessoas com transtorno. Então, é muito importante nós termos essa tranquilidade quando a gente recebe esses dados e entender que não existe uma direção perfeita do teste com o relato dos nossos pacientes. Por isso que eu falei lá no início da aula que essa análise funcional, ela é tão importante quanto a análise do teste, tá? Mas, claro, nós temos que ter uma análise funcional, não somente uma análise de relato dos nossos pacientes. Qual é a diferença entre análise funcional
e o relato. O relato é o que ele acha que está acontecendo com ele, o que ele acredita que está acontecendo com ele, o que ele acredita que é a dificuldade, tá? A análise funcional é uma opinião externa que busca contexto, antecedentes, reforçadores e situações, vivências de construção da crença do nosso paciente sobre o próprio funcionamento. E, claro, envolve também a gente entrevistar mais de uma fonte de informação sobre o nosso paciente, tá? Que podem ser familiares, né, escola. Então, esse artigo aqui que eu publiquei em 2020 mostrou, por exemplo, que mesmo os pacientes que têm déficit, porque a dificuldade ela não para por aí, né? Mesmo os pacientes que têm déficits, eles acabam subestimando muitas vezes o desempenho deles. Então, olha só, isso foi uma amostra de pacientes com epilepsia. Pacientes com epilepsia, candidatos à cirurgia, epilepsia refratária, são pacientes que costumam ter déficits cognitivos, óbvio, mas vocês acreditam que mesmo os que têm déficit cognitivo, eles acham que eles estão piores do que eles estão de verdade? Então, eis um ponto aí que também temos que nos atentar. Os pacientes podem sim achar que eles também estão piores e não somente que eles estão melhores. E nesse artigo eu explorei exatamente esse conceito da dificuldade de se perceber com uma dificuldade e também da dificuldade de se perceber com mais dificuldade do que se tem nos testes objetivos de desempenho. Então, nós precisamos também fazer uma análise do da amplitude dessa queixa, da amplitude do prejuízo e da amplitude do tamanho do déficit do nosso paciente em testes objetivos. Os testes objetivos, os testes de desempenho de memória, eles são testes muito mais confiáveis, né, do que funções executivas, atenção, que são mais dependentes de contexto, emoção e comportamento. Então, são medidas que a gente tem uma maior regularidade, né? Uma maior confiabilidade nelas, tá? Entre informantes e relatos, né, dos nossos pacientes. Então, é também, né, um ponto para a gente refletir e entender quando a gente tem pacientes aí com déficits de memória. Esse outro artigo também fala sobre isso, sobre a utilidade de autorrelato de informantes e do paciente, né, do autorrelato e o relato de informantes em medidas de memória prospectiva, tá? Então, a mesma coisa aqui, os relatos do paciente e do familiar sobre a memória prospectiva informa construtos diferentes dos testes de desempenho de memória prospectiva. Ai, Ni, pensei que essa neuropsicologia fosse mais simples. É verdade. Quer simplicidade, tem que ir para outra área. A neuropsicologia, ela tem muitas nuances, né? Mas vejam como isso é importante de nós buscarmos a literatura, porque tudo isso que eu estou falando aqui não são opiniões, elas são investigações que foram feitas e estão disponíveis para nós conseguirmos integrar no raciocínio neuropsicológico. Vou apresentar para vocês, então, esse artigo do professor Jorge Brigatano, de 2024, que ele fala sobre os distúrbios de autoconsciência de funções superiores na avaliação e na reabilitação neuropsicológica. Uma revisão crítica publicada no jornal da Sociedade Internacional de Neuropsicologia, a INS. Esse é o professor Jorge Brigatano. Tive a honra de ser orientada por ele num estágio que eu fiz nos Estados Unidos, na unidade dele. Mas o que eu quero falar é sobre esse modelo aqui, muito importante, que ele publicou nesse artigo de revisão, falando sobre as diferenças dos distúrbios de autoconsciência, dessas dificuldades que os pacientes têm em se perceber.
E ele falou nesse artigo que os distúrbios de autoconsciência, eles podem ser divididos entre distúrbios que são de ordem e de base cerebral e os distúrbios de ordem de ajustamento psicológico. Então, o que são esses distúrbios de ordem cerebral, de origem cerebral? São aqueles que o paciente não percebe os déficits neurológicos barra neuropsicológicos que ele tem, tá? O mais clássico desse distúrbio é a anosognosia, que foi descrita na literatura científica com aqueles pacientes que tinham dificuldades em perceber quando eles perdiam a capacidade de mover um membro. Bem, depois de uma lesão cerebral, vocês sabem que não é incomum que áreas motoras sejam atingidas e que o paciente perca o movimento em algum membro. Então, vamos supor, eu deixo de mexer, né, o lado direito, o lado esquerdo do corpo. E aí, o médico pergunta: como está o seu braço direito? Ou como está esse seu braço, né? Facilitando, mostrando. Daí ele falou, e o paciente fala: tá tudo bem, eu estou conseguindo mexer ele normalmente. Mas por que que ele não está mexendo? Ele está um pouco cansado, ele não consegue nem se incomodar com o fato de que ele não está mexendo, porque ele não percebe que não está mexendo, que ele está com dificuldade, ele não integra essas informações em função da lesão cerebral, tá? Esse é um exemplo clássico de anosognosia. Então, eu queria saber se para ti esse termo anosognosia foi a primeira vez, foi novo, se fez sentido para ti, se tu ficou espantado com isso, coloca no chat para eu saber e para eu poder falar mais sobre isso, porque eu acho que é um fenômeno incrível. E aí talvez tu esteja te perguntando, Ni, mas o que que isso tem a ver com neuropsicologia? Vamos lá. Um quadro semelhante a esse, mas mais leve, descrito pela literatura, é a síndrome parcial de autoconsciência comprometida. Então, é o paciente que ele tem alguns aspectos da cognição, da consciência dele sobre o próprio funcionamento cognitivo que são prejudicados. Mas não é um prejuízo, digamos assim, universal, né, completo do seu funcionamento. Por isso que é muito importante nós investigarmos a percepção dos nossos pacientes em relação ao funcionamento deles de uma forma modular e não achar que porque o paciente percebe algo bem da cognição dele, ele percebe tudo bem da cognição dele. Isso definitivamente não é verdade, tá? Então, ele pode perceber que ele tem dificuldade de memória, mas não perceber dificuldades nas funções executivas e vice-versa. Tudo isso pode acontecer, tá? E aí, sim, né, o paciente vai ter esses mecanismos para lidar com isso, enfim, e ele pode, sim, ter um quadro que a gente chama, né, de negação ou de conseguir parcialmente entender, né, a dificuldade que ele está tendo, tá? Então, ele chama de negação realmente é um termo bem psicodinâmico, ele gosta muito de teorias psicodinâmicas, o professor Jorge Prigatano, ele é um grande estudioso dessas teorias, e ele diz, né, que sim, essa estratégia de raiva, de não aceitar, por exemplo, né, ela pode acontecer quando o paciente ele se dá conta parcialmente que ele tem uma dificuldade, e isso é difícil para ele aceitar. Então ele vai se defender, ele vai mostrar ansiedade, ele vai mostrar raiva, ele vai dizer que o neuropsicólogo está errado, tudo isso pode acontecer. Ou também pode acontecer aí de ele mostrar uma certa surpresa quando ele é confrontado com isso. E isso já indica outro tipo de estratégia de lidar com a dificuldade, que é realmente bem típica desse quadro, dessa síndrome parcial de autoconsciência, tá? Ele fica meio surpreso, meio desconectado, digamos assim, porque ele não está percebendo aquilo ali, tá? E temos também, então, esses distúrbios de ajustamento psicológico, que é uma percepção que não é realista de si, né? Que tem a ver com o que eu falei, né? Da pessoa ter também uma
percepção de que ela tem uma dificuldade maior do que ela tem, tá? Ou de se achar muito melhor do que ela é, tá? E aqui eu faço um grande parênteses em relação a isso, que é sobre o caso, né, que recentemente eu vi numa supervisão, que a mãe desse paciente que respondeu essa escala SRS, respondeu que ele era, na verdade, espetacular, né, em termos de funcionamento, quase que, assim, excelente, né, muito, muito bom. E o que isso quer dizer? O que que isso indica? Nesse caso aqui, nós analisamos, né? O paciente, na verdade, ele tinha um quadro bem claro de autismo. E por que a mãe teve esse tipo de relato aqui, né? Esse tipo de análise aqui no SRS-2, que é uma escala que eu uso praticamente em todos os casos que eu avalio, quando existe essa suspeita, essa demanda. O que aconteceu é que essa mãe, ela era uma mãe de dois filhos autistas, né? E ela não tinha essa comparação, ela comparava um filho que, no caso, era esse filho que tinha menos prejuízo com o que tinha mais prejuízo, e ela tinha uma suspeita e ela conseguiu aceitar bem o diagnóstico, mas dentro do que ela entendia sobre funcionamento social, comunicativo, rigidez de comportamento, estava tudo bem típico, bem normal, tá? Então, nós precisamos ter esse olhar, porque muitas vezes os nossos informantes, que deveriam ser os melhores informantes, eles nos desorientam, né? Eles bagunçam o GPS do neuropsicólogo. E o que eu recomendo que seja feito em casos como esse, né? Um mapa visual sobre observação clínica, sobre análise funcional de situações, trazendo hipóteses sobre essas situações. Tudo isso auxilia muito na compreensão dos casos, tá? Mas não nos basearmos, né, somente em relatos. Outra situação, né? Aqui foi também uma experiência, a Nicole, né, do metaverso aqui, quando eu trabalhei no centro de epilepsia. E o que acontecia, tá? Quando eu trabalhava? Eu sempre entrevistava as famílias para entender como elas estavam achando que estava indo o desenvolvimento do filho delas, como estava indo o desempenho escolar do filho delas. E o que eu ouvia nesses contextos? Tá tudo bem, Nicole. Tá indo bem, a professora elogia, tá tudo certo, não tem dificuldade na escola. Qual era a verdade? Quando eu ia avaliar a criança nos testes objetivos de desempenho, a criança estava indo muito mal. Ela tinha desempenhos deficitários, na média inferior. Então, é claro que eu precisava entender o contexto de escola que essa criança estudava, estímulo que ela tinha, a escolaridade dos pais, as oportunidades que ela tinha de desenvolvimento, né? Então, múltiplos fatores ali precisavam ser analisados para eu entender esse relato de que a criança não tinha dificuldade escolar, porque é da ordem do impossível, num contexto de demanda média, a criança que tem um QI médio inferior, por exemplo, nas escalas de inteligência, ter um desempenho mediano, ela não vai ter. Mas em alguns contextos, ela pode estar dentro da média, que é uma média baixa, né? Uma média de baixa demanda, de baixa estimulação, de baixas oportunidades, de baixo tudo, certo? Então, nós precisamos ter isso em vista, e eu trago aqui essa citação num artigo do time da professora Isabel Razin, que fala exatamente sobre esse perfil de disfunção. Outros pontos importantes em relação a relato. Essa aqui é outra Nicole do metaverso.
Eu, quando também trabalhava no centro de epilepsia, vocês viram que trabalhar num hospital é uma quantidade infinita de histórias, né, que a gente tem para contar. Na clínica também, mas acho que no hospital a gente tem mais diversidade ainda, né? Muito interessante. E esse caso aqui foi uma adolescente que chegou para mim no hospital dizendo que ela não sabia mais quem ela era. Do dia para a noite, ela deixou de conseguir se identificar. Ela perdeu a identidade dela, ela não sabia mais o nome dela, ela não se reconhecia na carteira de identidade, né? E ela começou a apresentar crises psicogênicas não epiléticas, que na época não se sabia exatamente porque ela recém tinha chegado, né, chegou no hospital. E aí, ela foi avaliada e eu entrevistei ela, né? E, enfim, ela fez uma investigação bastante ampla. Foi identificado que ela não tinha epilepsia, que ela tinha crises que eram não epiléticas, né, de origem não epilética. E, opa, acho que veio uma música do nada. E o que que aconteceu? A partir disso, né? Nós identificamos que ela estava vivendo uma situação de estresse agudo, que é claro que ela não contou para a gente ali, né? Mas às vezes o relato do próprio paciente não condiz ali com o desempenho dos testes, não condiz com os dados clínicos, e a gente precisa conseguir olhar para essas peças do quebra-cabeça e trazer uma hierarquia lógica, tá? Do que está acontecendo. Então, três perguntas que tu precisa fazer. Qual é a história de vida do teu informante e a experiência que ele tem com os sintomas que tu está investigando? Porque às vezes ele não sabe nada do que a gente está falando e está ali, né, tentando nos ajudar com coisas que ele não domina, que ele na verdade não entende o que são. Quais os vieses que existem no ambiente? Quais os possíveis interesses de cada parte nesse processo de investigação da avaliação neuropsicológica? Sempre existem interesses, tá? E agora vamos para o ponto 7. Não se engane, os testes são muito limitados, às vezes. E o maior exemplo disso é a investigação da cognição social. Eu recebo com bastante frequência relatos assim, nossa, Ni, mas eu investiguei com o teste tal, a cognição social, o processamento das emoções, a leitura dos olhos, né, do paciente, e a grande verdade é que, né, o ideal seria a gente conseguir mensurar se, como e quando as pessoas implementam os processos da cognição social no mundo real. E isso é muito difícil, porque a interação humana ela é muito complexa, né, por se desdobrar ao longo do tempo, em trajetórias que são imprevisíveis, porque são diferentes pessoas ali agindo. Então, avaliar a cognição social em ambientes controlados é muito desafiador, sim, tá? A leitura mental na vida real, né, a capacidade de trazer, né, teorias, pensar sobre o que o outro está pensando na vida real, é mais determinado por informações verbais do que pelas pistas visuais. Olha que interessante. Olha que sutileza. A informação verbal é muito importante. A quantidade de informação ali, né, vai auxiliar nessa leitura. Hum. E o que a gente tem na pesquisa em neuropsicologia hoje sobre validade dos nossos testes de cognição social, de construtos complexos que nós buscamos investigar para demandas que a gente já falou, de neurodesenvolvimento, de quadros psiquiátricos, a gente vem tendo cada vez mais uma busca por validade ecológica dos nossos instrumentos, muito em função dessa mudança de demandas que eu falei lá no primeiro item desses 7 que eu estou contando para vocês, tá? E quando a gente vai investigar
a validade ecológica, a gente tem duas abordagens. A primeira abordagem, ela diz respeito à verossimilhança, né? Que é, vou ser bem explícita aqui, né? Essas inteligências que a gente diz que é imersivo, que é 3D, que é super ecológico, porque isso simula a vida real, tá? Vamos lá. O fato de um teste de uma ferramenta simular a vida real não quer dizer que essa ferramenta vai predizer a funcionalidade daquela função que está sendo investigada, tá? Se aquilo ali funciona bem no mundo real. Então, esse é o primeiro ponto, que é de bastante confusão, que na nossa área eu vejo com frequência os colegas se deslumbrando por tecnologias que simulam a vida real, mas isso não é igual à predição de funcionalidade. Então, muita calma nessa hora, nós temos que ter cuidado, cautela, tá? E o segundo ponto da validade ecológica é a veridicidade, né? Que é quando a gente investiga esses testes tradicionais e com maior verossimilhança que eles necessitam dessa predição de funcionalidade. Então, não importa qual é o teste, se ele é tradicional, se ele é clássico, se ele é esse teste que parece a vida real, né? Ele precisa ter a predição de funcionalidade real para ele ser considerado um teste ecologicamente válido, tá? E essa revisão aqui de 2024, ela foi bastante crítica nesse conceito da validade ecológica, de como isso vem sendo distorcido na neuropsicologia, e essa autora, a Yana Sushi, ela é uma grande investigadora, né, de funções executivas, ela coloca exatamente que a gente tem que mudar o termo validade ecológica, extinguir ele e mudar para validade de critério para acabar com essa cachaça, em outras palavras, num termo brasileiro falando, e começar a ter mais critério no que a gente entende, né, que é essa validade ecológica a partir da veridicidade mesmo. Então, amados, nenhum teste isolado, por mais ecologicamente válido que ele seja, vai substituir uma avaliação que é integrativa, tá? Não vamos aqui inventar a roda. Acho que nós estamos sempre evoluindo na avaliação neuropsicológica em técnica, em visão, em funcionalidade, mas a avaliação integrativa de teste, informante, observação e avaliação do ambiente, essa avaliação funcional que eu mostrei hoje aqui para vocês é o que vai trazer o resultado, a compreensão mais útil para o paciente de vocês. Porque o que eu defendo é que a avaliação neuropsicológica, processo de avaliação, ele tem um objetivo maior, que é a utilidade. Ele precisa ser útil para aquele paciente, para aquela família, ele precisa trazer respostas que direcionem, tá? E isso não vai ser feito com um teste mágico, né? Ou com a expectativa de que um teste ou os testes vão responder tudo, certo? Então, essa discrepância ela entre teste e queixa, ela é esperada, ela é multideterminada, não é um erro do paciente nem do clínico, mas entender esse motivo, que eu hoje falei todos os motivos aqui para vocês, é um trabalho central de vocês que são neuropsicólogos, que estão na prática clínica. Esse é o motivo e a missão, tá? E agora respirem, que nós vamos para os três últimos fundamentos. Eu prometo que não vou dormir aqui com vocês hoje, vou liberar vocês. Então fiquem comigo, porque eu vou falar agora dos três fundamentos teóricos científicos atuais que vocês precisam dominar no raciocínio para que tudo faça sentido quando vocês estiverem analisando os dados. Vamos falar então sobre reserva e resiliência. Esse aqui é um grupo, é um comitê, né, executivo que estuda a reserva e resiliência no envelhecimento cognitivo e na demência.
Ele é liderado pelo professor Stern, que é um super pesquisador que fundamentou todas essas perspectivas que eu vou trazer, que são muito importantes para a interpretação em neuropsicologia, mas também são muito importantes para vocês como pessoas, tá? E eu, como uma grande defensora da saúde física e mental de neuropsicólogos, sou uma pessoa que vou trazer muita alerta para vocês prestarem atenção nessa última parte da aula, tá? Ficarem comigo até o final. Opa, gente, o que que eu faço? Não sei o que eu estou trocando aqui. Vamos lá. Então, esse artigo aqui, escrito pelo professor Stern em 2021, ele faz a seguinte pergunta: como a reserva cognitiva promove a saúde cognitiva e neurocomportamental? Como a reserva cognitiva promove a saúde cognitiva e neurocomportamental? Então, aqui tem coisa muito boa, muito importante para a gente entender sobre saúde na cognição e no comportamento. Bem, brevemente, tudo começou em 1989, nesse estudo de Katzmann, com mulheres, com voluntários, tá? Que ele acompanhou e identificou 10 mulheres num estudo pós-mortem que eram cognitivamente normais, claro que ele avaliou elas vivas, né? Óbvio. E na análise pós-mortem do cérebro dessas mulheres, ele identificou um grau significativo de placa amiloide. E o que que isso significa? Que, apesar de elas estarem bem em testes de desempenho cognitivo, o cérebro delas estava doente, estava acumulando essas placas que são relacionadas à apresentação de quadros de demência, certo? E eles pensaram, será que isso era porque o cérebro era maior e daí o que que aconteceu? Enfim, várias perguntas surgiram daí. E isso trouxe um conceito importante de reserva cerebral. O que que é essa reserva cerebral? A reserva cerebral é o que nós entendemos hoje que é um capital neurobiológico. Capital significa riqueza neurobiológica. É uma forma passiva, certo? De entendermos que o cérebro consegue vir de base, assim, já, com mais neurônios, com mais sinapses, com mais condições de lidar com doenças, certo? Mas é uma forma passiva. Tu ter mais sinapses, tu ter mais neurônios, isso não vai te fazer necessariamente um cérebro que vai lutar contra nada, tá? Mas quanto mais sinapses, quanto mais neurônios tu tem, mais tu pode perder até que tu aparente estar com o que tu estás, né? Então, as doenças ficarem evidentes. Então, tu vai conseguir lidar com mais ali até que tu tenha uma manifestação clínica. Já o conceito de reserva cognitiva tem a ver com a adaptabilidade dos processos cognitivos, que explica por que as pessoas têm suscetibilidades que são diferentes aos déficits cognitivos devido a alguma doença ou lesão cerebral, certo? Então, explica por que, na verdade, as pessoas funcionam cognitivamente diferentes e isso traz suscetibilidades diferentes quando elas estão com lesão cerebral. Então, como os teus processos cognitivos te ajudam ou não quando tu tem um processo de doença ou lesão. E quais são os fatores que aumentam a reserva cognitiva de todos nós? Aumentam a adaptabilidade do sistema. Educação, escolaridade, estudo,
que é o que vocês estão fazendo aqui, então check, vocês estão maravilhosos. Atividades ocupacionais, então a complexidade das tarefas que tu faz no teu dia a dia tem relação com a tua reserva cognitiva, o teu cérebro está sendo estimulado. E o engajamento em atividades que são de lazer, de socialização. Então, eu pergunto para ti, neuropsi, eu sei que tu estuda porque tu está aqui hoje, eu sei que tu trabalha porque tu faz avaliação neuropsicológica, então tua demanda é altíssima. E a minha pergunta é se tu está te divertindo, se tu está tendo lazer, tá? Opa. Então, a reserva cognitiva é um processo que é ativo, tá? Então, a gente tem, inclusive, evidências que a reserva cognitiva protege pacientes com transtorno bipolar em relação à cognição e o funcionamento psicossocial e a qualidade de vida geral, tá? Então, quanto mais reserva cognitiva o paciente tem, melhor é a cognição, melhor o funcionamento psicossocial. Isso é ou não é maravilhoso? É incrível, tá? E o terceiro ponto é a manutenção cognitiva, que é a redução dessas alterações cerebrais e doenças relacionadas à idade com base na genética e no estilo de vida, tá? Então, são pontos muito, 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 muito importantes. E eu vou aqui para esse fechamento aqui, para nós finalizarmos bem essa noite de estudos. E num senso bem real, disse Kevin Walsh, em 92, não existe nada como um teste neuropsicológico. Não existe teste neuropsicológico. Existe somente um método de fazer inferências sobre testes, e esse sim é neuropsicológico. E aqui uma reflexão para vocês que estão na busca. O professor Oliver Turnbull, neuropsicólogo muito renomado, disse o seguinte: quando um expert se depara com o desconhecido, ele encara uma decisão. O excesso de confiança, né? Achar que porque se conhece muito, se conhece tudo, ou ele tem a decisão de continuar se desenvolvendo. Decidir por continuar se desenvolvendo em neuropsicologia requer que você se dê conta que você está fora da sua zona de conforto. Depois que você busque caminhos alternativos, ajudas, voltar aos fundamentos e dar uma pausa, respirar. Então, te pergunto, aonde tu tá quando tu te depara com o desconhecido? No excesso de confiança, de eu sei tudo, ou não, eu decido continuar me desenvolvendo? Eu decido explorar a minha zona de desconforto? Fica aqui uma pergunta. E finaliza essa aula, então, amados. Não vão embora, porque tem presente no final, tá? Finaliza, então, com essa ideia de que não há conflito entre clínica, subjetividade, ciência. Os fenômenos que nós observamos, que parecem desviantes, na verdade, são bem descritos na neuropsicologia científica. Contudo, é preciso profundidade no conhecimento científico para que poucas situações sejam, de fato, surpresas. Contudo, as surpresas, aquilo que ainda não conhecemos, sempre existirão, felizmente, né, para nós conhecermos, as conhecermos, perdão. Muito bem. Então, agora sim, eu finalizo com um presente para vocês, um agradecimento pela companhia de vocês. Escrevam no chat como foi para vocês fazer parte desse momento, o que vocês aprenderam, o que ficou de insight, o que vocês gostariam, inclusive, que tivesse nas próximas aulas gratuitas. Essa aula gratuita vai ficar gravada para os meus alunos da mentoria Neuropsi Mais Leve, tá? E do PAMP. Então, meus alunos do PAMP terão acesso a essa gravação também.
e os meus alunos da mentoria Neuropsi Mais Leve, para que possam reassistir, enfim, ter esse acesso à vontade. E eu vou compartilhar com vocês um material que eu preparei com base nessa palestra, tá? Para que vocês possam baixar e ter também como aí uma fonte de inspiração e de estudo para vocês, tá? É só botar aqui o QR Code que vocês vão ter acesso, que é PAMP. O PAMP é os protocolos de avaliação neuropsicológica de precisão. Ó, a Bruna colocou aqui, quem quiser conhecer o PAMP, tá? É só clicar no link e que vocês vão ter acesso aos meus protocolos de avaliação neuropsicológica de precisão. A Pabla fez essa sugestão, como escolher testes neuropsicológicos. Pabla, para isso, amada, tem o PAMP, tá? Já tá feita essa aula. Até a próxima aula. Não saiam do nosso grupo, porque vocês vão receber notificações quando tiver aula gratuita novamente. Certo? Um super beijo, obrigada por estarem comigo. Boa noite.